Bom dia, cá estamos nós mais uma vez para falar sobre a implementação de protocolos e diretrizes perante a situação de Covid no setor do turismo, desta vez para reforçar a questão do atendimento ao público e de mostradores. Enfocar novamente aquelas que são as medidas gerais e que devemos ter sempre em conta, quer seja no nosso dia-a-dia, quer seja no nosso local de trabalho, que são elas o distanciamento físico, cerca de 1,5 m a 2 metros do nosso colega de trabalho ou do cliente, utilizar sempre a máscara, e fazer uma lavagem adequada das mãos ou uma higienização adequada das mãos sempre que estamos a manusear instrumentos ou material que possa efetivamente estar contaminado ou ter estado em contacto com o cliente e depois voltar a estar connosco, ou seja, ter sempre muita atenção na higienização das mãos para evitar contágios. Por norma, o atendimento ao público é um serviço que requer de alguma proximidade, mas nos tempos que correm é necessário identificar quais são os seus setores de risco para os tentarmos minimizar, nomeadamente a proximidade com o cliente. Temos que tentar transmitir essa proximidade, mas manter o distanciamento físico. Contactar com elementos ou do próprio cliente ou que o cliente toca, como são os mostradores, o mobiliário, os terminais de pagamento, canetas, documentos, entre outras coisas, e muitas vezes aquele que é o contacto estreito entre outros clientes enquanto estão à espera de ser atendidos ou numa questão de boa educação dos cumprimentos, ou pronto, então essas são aquelas que são as situações de risco para quem se encontra no atendimento ao público. Quais são as medidas preventivas que devemos tomar? Ou seja, no caso de tentar minimizar a proximidade com o cliente, devemos reduzir o tempo de registro da recepção de entrada de um cliente no nosso alojamento, levando a que ele faça uma reserva prévia, a que faça também um check-in prévio, em que introduza já online a sua identificação para que depois, quando chegue efetivamente ao local, apenas seja necessário fazer uma verificação. Devemos também colocar elementos que formem de alguma maneira uma barreira, como são divisórias em acrílico, mobiliário que impeça que o cliente se aproxime demasiado do funcionário, e nunca descurar a utilização da máscara e a recorrente higienização das mãos. No caso, para evitar que haja contacto com os elementos, devemos aumentar a distância que existe entre o mobiliário através de barreiras físicas, como pode ser cadeiras ou a colocação de mesas ou de outras barreiras que existam. Reduzir ao máximo ou até mesmo retirar elementos decorativos que sejam suscetíveis a ser tocados, e de preferência favorecer a permanência dos clientes em espaços abertos e amplos. Devemos também evitar que haja um contacto assim, muito estreito entre os clientes. Isto vai ser feito tentando ao máximo reduzir as esperas, organizando os tempos de entrada e os protocolos de registro, tentando dar algum tipo de indicação ao cliente a que horas é que deve chegar de forma, ou de que forma é que deve proceder caso chegue e esteja outra pessoa a ser atendida. E mais uma vez devemos reorganizar o espaço através da distribuição de mobiliário e dar sempre indicação da capacidade que tem o espaço e fazer um controle da capacidade do mesmo. Como nunca é demais referir que conseguirmos travar esta pandemia
é uma responsabilidade de todos. Se todos nós fizermos a nossa parte, facilmente iremos conseguir ultrapassar toda esta problemática.